Meu povo, bom, que especial, né? Vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado porque a gente pode se reunir aqui nesse lugar para cantarmos verdades ao teu respeito, daquilo que nós sentimos, cremos. Obrigado, Deus. Obrigado pela família que temos em Ti aqui. É tão gostoso poder receber abraços, cuidado, sentir o calor, Deus, que existe aqui em comum, o amor que nós temos pelo Senhor. Obrigado por esse tempo, Deus, como igreja. Nos ajuda agora a olharmos para a Tua palavra, Deus, e aprendermos mais de como podemos ter intimidade com o Senhor, Deus. O Senhor é essa boa parte, a melhor parte de tudo, da vida que temos, Deus. Temos encarado tantas coisas boas e ruins na nossa jornada. E a minha oração, Deus, é que nessa manhã nós possamos aprender um pouco mais, Deus, de como enxergar, Deus, o Senhor, a Tua beleza nas nossas vidas, Deus. Transforma os nossos corações. Eu sei que é obra do Espírito Santo apontar, transformar, atrair os nossos corações, a nossa alma, como o Cláudio falou aqui, para Ti, Deus, para ver a Tua beleza, para Te glorificar. E eu peço que nessa manhã o Espírito faça isso mais uma vez, por favor, em nome de Jesus. Amém, meus amigos? Bom, estamos na nossa série Família, estamos caminhando na nossa série Família. Esse é o 7º encontro que nós temos, a 7ª semana, né? 7ª semana sobre família que falamos. E tem sido uma jornada importante, especial aqui no domingo, mas eu tenho visto também a igreja caminhando nos outros encontros que acontecem durante a semana, né? Os encontros informais, as células, e tem sido especial a gente poder caminhar. Falamos já a família vem de Deus, sobre o casamento bíblico especificamente, os papéis mais específicos ali do homem e da mulher no casamento, sobre discipularmos os nossos filhos, e aí um olhar para quem é não só pai, mas para quem cria, né? Para aqueles todos que estão criando ali, discipulando os seus filhos, os menores, para solteiros e viúvas, honrar os pais, e hoje vamos falar sobre intimidade no casamento. Todos esses estudos, esses sermões que foram pregados estão no YouTube. Não perca, gente, não perca. A gente acredita muito que a Bíblia é o nosso manual, é o jeito de nós vivermos a vida. E, portanto, nós nos esmeramos aqui para extrair da Bíblia verdades que transformam as nossas vidas. Temos vivido isso como família, como igreja, e eu quero te incentivar a participar disso conosco. Se você perdeu alguma semana, vai lá, entra no YouTube, assista de novo, participe, tem sido especial. Bom, é isso mesmo, o prazer da intimidade no casamento. Esse é um daqueles domingos que é importante realmente as crianças menores, especialmente, estarem lá em cima. Uma daquelas mensagens que eu queria ter muita atenção de vocês, adultos, né? Essa semana, cara, que semana, hein? Que semana que a gente viveu. Nós voltamos de Curitiba no sábado, e na volta já o nosso carro estragou, faltando uns 500 quilômetros para chegar aqui em Santa Cruz. E aí, carro vai para o guincho, viemos de 2 táxis, né, porque são 7, né, que vai fazer, não cabe, né? Falei com o pessoal de seguro, eles, não, mas a gente manda um carro de 7. Eu falei, mas nós somos 7, alguém vai ter que dirigir, não... É ilegal, moça. Ela não queria dar 2 carros, né? Falei, não tem como eu andar 500 quilômetros, não faz sentido, né? Então, imagina toda aquela tensão, assim, e o cansaço, né? Chegamos aqui bem tarde no sábado, mas o domingo foi especial, a gente está aqui com a igreja, foi um domingo bem gostoso, a gente estava muito feliz, a gente estava lá nas crianças, foi bem especial mesmo. Mas aí, chegando em casa, o Boaz já estava doente uns dias, né? Mas lá em casa são 5 crianças, então sempre alguém está doente. Alguma criança sempre está meio mal, né? E aí a Suzy falou, mas acho que está diferente. Falou com um primo nosso que é médico, ele falou, não, leva no médico. Eu sou totalmente a favor de vacina, médico, eu sou pró-ciência, tá? Não me entendam mal aqui. Mas dá aquele cansaço, né? Sem carro ainda. Como é que a gente vai no médico agora? Eu falei, amor, se você quiser pegar o Uber, vai. Pega o Uber, vai lá, dá uma... Isso aí...
vai auscultar lá, vai dar um remédio fake, entre aspas, assim, né? Qualquer aspirinazinha lá e mandar para casa, né? Chegou lá, deu baixa. Não, vai ter que ficar aqui, sério, para de dar mamar, saturação baixa, aquela tensão toda. Então, hoje tu não volta para casa, amor? Não, acho que hoje não. Que domingo, né? E aí acordamos na segunda, a médica veio aqui, a pediatra, acho que vai demorar. O Boaz está com bronquiolite, né? Ele vai precisar ficar aqui uns dias. A gente chegou no domingo, né? Quando a gente voltou aqui da celebração, a gente se reuniu como família, lá em casa. Eu gosto de fazer essas coisas assim, bem teatrais, né? A gente se reuniu como família, eu falei, amigos, para todo mundo assim, essa semana, depois de toda a nossa viagem para Curitiba, e aí é sempre assim, é gostoso, é uma delícia ver os parentes lá em Curitiba, mas exige também, né? Especialmente depois dessa nossa chegada, né? Que foi com esse problema do carro, tudo. Falei, amigos, essa semana vai ser a semana da família. Estou aqui decidindo, baixando um decreto. Vou ficar em casa mais tempo, não quero ninguém fazendo, quero a gente conectados. A nossa família vai ter um intensivo, vai ficar aqui juntos. Eu quero viver essa semana para a gente poder se curtir um pouco. Isso antes do almoço ali, todo mundo, viva a família, aí corre, tá, assim, perto, a gente grita assim, legal e tal, beleza. Poucas horas depois, a Suzy vai lá para o hospital e sem previsão de volta. Agora, meu Deus, cara. Aquela nossa... Eu estou sem o iPad, dá um parênteses aí, e esqueci o iPad de Curitiba. E ele desliga a tela, mano. Como é que eu vou fazer isso agora aqui, cara? Deixa eu botar já no celular também. E, bom, nossa semana em família foi alterada, né? Ficou diferente, ficou mais interessante para alguns, né? E eu sabia que essa semana eu tinha que preparar o sermão sobre intimidade, prazer e intimidade no casamento. E sem a minha inspiração, sem a minha alma inspiradora ali, sem a minha musa, né? O que eu ia fazer essa semana? Sem ela, a semana inteira. Eu falei, meu Deus, cara, como é que eu vou pensar sobre isso sem ter a Suzy ali? Ainda bem que, na sexta-feira ela voltou, bem no dia dos namorados, né? Então, melhorou a casa ali. Queridos, antes de tudo, eu queria te contar. O sermão é esse, tá? O prazer da intimidade no casamento. Mas eu queria te contar sobre o que nós não estamos falando. Sobre o que esse sermão não trata. Sobre o que nós não estamos falando. Primeiro, sexo antes do casamento. Nós não vamos tratar qualquer coisa aqui que eu fale sobre intimidade, não tem a ver com a intimidade que acontece no sexo antes do casamento. A palavra que nós usamos em português é fornicação. Não vou abordar esse tema quando eu falar sobre a intimidade entre um homem e uma mulher. Eu não estou tratando sobre a intimidade que poderia acontecer fora do casamento, antes do casamento, né? Numa fornicação, num namoro, por exemplo. Não estou tratando disso. Qualquer intimidade física entre amigos ou namorados, qualquer tipo de intimidade, chamegozinho e paixão que possa ter entre namorados, não é sobre isso que nós estamos falando nessa manhã, que nós vamos olhar essa manhã. Não estamos falando sobre relacionamentos homossexuais, ou sobre a paixão, a intimidade física que possa ter entre duas pessoas do mesmo sexo. Não estamos falando disso. Não vamos olhar para qualquer tipo de intimidade aqui que será abordada nessa manhã através dessas lentes. Ou então do sexo fora do casamento, para aqueles que já são casados, o adultério, uma prostituição, qualquer contato íntimo que alguém poderia ter fora do seu próprio casamento, estando casado. Essa intimidade não está sendo falada aqui. Não quero que você imagine sobre isso nesse momento, ou sobre pornografia e masturbação e qualquer intimidade ou prazer que você possa ter sozinho. Não é sobre isso que nós estamos falando também. Em resumo, tudo isso que eu disse até agora são desvios da intenção de Deus original para a intimidade e para o prazer, para a sexualidade e para o prazer. À luz da Bíblia, tudo isso que eu falei até agora é pecado. Tudo isso que nós ouvimos até aqui, todos esses desvios, à luz da Bíblia, são pecado.
Eu quero falar sobre o prazer da intimidade no casamento, dentro do casamento. Primariamente, essa intimidade que se manifesta dentro de um matrimônio. Aos que não são casados, por qualquer motivo que possa existir, eu queria que você prestasse atenção nos valores eternos que vão ser apontados aqui sobre a intimidade. Existem valores eternos e justamente o meu argumento é esse, que nós consigamos, inclusive os casados, ter esse olhar além do casamento, além dessa vida. Portanto, que você que não está casado por algum motivo, aprenda isso também, né? Lembrando, Paulo não era casado quando escreveu a Bíblia, né? As cartas e tudo que ele escreveu. Jesus não era casado. Dois grandes homens que nós temos. Portanto, existe intimidade, inclusive física, sim, para além do casamento. Uma intimidade bela e pura para além do casamento. Mas eu queria que você tivesse um olhar especial para o prazer da intimidade dentro do casamento. E que isso possa nos ensinar algumas verdades. Tá? Então, para você que é casado, dá uma cutucadinha assim no lado e fala, ó, hoje o bicho vai pegar. Hoje o negócio é diferente. O objetivo que eu tenho nessa manhã é que nós possamos reconhecer o sentido da intimidade no casamento e desfrutar ao máximo disso. Bom, Gênesis 2, versículo 18, lá no início da Bíblia, diz assim: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Já parou para pensar que existia um problema a ser solucionado na criação antes do pecado? O pecado é um problema, é uma falha, um desvio, uma rebeldia que aconteceu contra Deus. Mas antes desse episódio, antes da própria queda e do pecado do Adão, já existia um dilema a ser resolvido. Deus se encontrava diante de um problema que ele precisava resolver. A criação ela não estava ainda completa. Até que Adão encontrasse alguém que se encaixasse com ele, é o termo que diz ali na Bíblia, que fosse correlato, ele que se encaixasse, correspondente a ele, a criação não estava pronta ainda. Existia um problema a ser solucionado na criação. E aí, eu queria te perguntar, por que você faz o que você faz na sua vida? De maneira mais radical possível, eu quero ir na raiz do problema. Queria que você pensasse aí, por que você fez tudo o que você fez até agora? O que te moveu a chegar onde você está? Por que você faz as coisas que você faz? E talvez alguém possa ter uma motivação diferente e especial, né? Diferente da maioria. Mas o padrão da humanidade é justamente esse. Nós fazemos as coisas buscando relacionamentos. Relacionamentos. Quando eu era mais jovem, eu queria muito casar. Muito, muito, muito. A minha vida girava em torno do casamento. Tudo que eu queria. E assim, com tudo que envolve o casamento, é verdade, com a parte física e o prazer que viria, com os filhos, poder ter uma família com vários filhos e criar uma casa e ter um legado. Todas essas coisas passavam pela minha mente quando eu pensava em casamento. Mas, acima de tudo isso, eu quero confessar para você que eu queria ter uma mulher. Eu queria ter uma paixão. Eu queria ter alguém que fosse a minha alma gêmea, assim, alguém que pudesse me amar e alguém que eu pudesse amar com tudo que eu tenho. E graças a Deus, chegou a Suzy, deu certo na minha vida. Mas nós trabalhamos para ganhar dinheiro, para ter uma profissão e construir, né, uma carreira, alguma coisa assim, ou comprar um carro, melhorar de vida, preparar os nossos bens ali para conseguir dar uma boa estrutura para os nossos filhos. E a gente vai fazendo tudo isso, mas no fim das contas, por que a gente faz isso? Para quê? Não sei se você já viu aquele filme Na Natureza Selvagem, que é um filme que eu gosto muito, que ele começa a se fazer essas perguntas. É um jovem que começa a fazer essas perguntas. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Talvez elas estão só num ciclo capitalista aí, meio errado, assim, meio materialista, né? De ficar, eu vou abrir mão de tudo isso, eu vou viver a vida feliz sem nada disso. E ele vai curtindo a vida, e ele chega num lugar, ele está lá no norte dos Estados Unidos, no Alasca, sozinho,
vivendo o sonho dele, sem nenhuma preocupação, sem nada. E aí ele percebe que felicidade só é felicidade quando compartilhada. Ele percebe que sozinho você não consegue realmente ser feliz. Você precisa de relacionamentos, você precisa de alguém. E veja, essa carência, isso em si não é mal, não é um problema. Na verdade, parte da criação de Deus. Veja, podem existir exceções, né? Podem existir essas pessoas que lidam diferente com isso, mas uma pessoa não foi feita para viver completamente sozinha. Seja com amigos, com cônjuge, com filhos, com parentes, com irmãos da fé, mas é necessário, faz parte da nossa natureza. Eu diria que se Deus nos criou de acordo, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele que é um Deus que é comunitário, Ele vive numa comunidade, Ele é um com o outro. O Pai é um com o Filho, ele existe numa unidade. Portanto, se Ele compartilhou isso com a gente e nos fez de acordo com a sua própria imagem, é impossível que a gente esteja plenamente bem se a gente não vive esse relacionamento, essa troca que existe entre as pessoas. Todas as pessoas, elas nutrem esse desejo por intimidade, cumplicidade, amizade, companheirismo. E muitas estão dispostas a pagar um preço altíssimo para isso. Vendem tudo que têm, no sentido, vendem a vida, o tempo, as emoções, tudo, para ter algum tipo de conexão, algum tipo de relacionamento, de qualquer maneira que seja. Como é que são as propagandas? Quando os gênios do marketing aí querem fazer uma propaganda, eles usam o quê? O que é usado aí? As propagandas, elas fazem um apelo justamente para um prazer físico, para um prazer emocional, para um prazer social. O que você vê quando passa na TV? Ou é o prazer físico, pessoas bonitas, corpos bonitos, né? Pessoas bem vestidas, homens e mulheres, ou bem mal vestidos, né? Vão tirando a roupa o máximo possível para isso atrair o teu olhar, para o prazer físico dali. Ou então se vende um prazer emocional, talvez, de uma família perfeita, como a gente brinca, né? A família da propaganda de margarina. Aquela família que parece que é incrível, todo mundo acorda muito feliz, e está tudo ótimo, e tudo certo, os filhos vêm correndo para os pais, giram assim, que alegria. Eles querem vender essa conexão. Puxa, é isso que eu quero. Eu quero ter. Como é que eu tenho assim? É só comprar Doriana e a minha vida é assim? É isso que eu quero. Eles vendem isso. Ou um sucesso entre amigos, né? Um empresário, um carrão, alguma coisa assim que você. Aí o cara sai da empresa com happy hour, com os amigos, e tá todo mundo sempre rindo. Isso é vendido para nós. A gente olha e se conecta com isso. Puxa, eu quero, de alguma maneira, ter isso. Nossas rotinas, elas giram muito em torno das sensações de prazer e de pertencimento. Desde Adão, queridos, até hoje, nós somos carentes. Existe uma falta por um relacionamento íntimo. Isso faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa natureza. Nós fomos criados dessa maneira. Eu quero argumentar primeiro que a intimidade, ela é dom de Deus. O mundo, ele tenta se apropriar, ele tenta roubar a ideia de que o prazer, ele é dele. O mundo sabe dar prazer. E nós, como discípulos de Jesus, nós deveríamos até fugir de qualquer tipo de prazer superficial ou carnal, né, de qualquer satisfação física. O crente, ele é visto e vendido essa imagem como um crente careta, alguém que deve, ser o mais assim recatado possível e fugir de qualquer tipo de prazer e satisfação física que exista. Quando existem aquelas entrevistas e vem um especialista para falar sobre sexualidade, intimidade, uma coisa, nunca é um cara crente. Já percebeu isso? É sempre, temos aqui ele no Fantástico, alguém super liberal, uma mulher, um homem que é especialista nisso, mas ele, não, eu sei disso porque eu já não estou preso mais àquelas coisas lá atrás, fundamentalistas, eu já estou livre. Essas são as pessoas que dizem que são os especialistas disso. Ninguém vem numa igreja falar com o pastor, pastor, tudo bom? Queria pegar uma entrevista sua aí, você que é um especialista, né, em sexualidade, intimidade. Ninguém faz isso, porque, não, esses caras não devem nem saber sobre o que a gente está falando. A Rita Lee já cantou, o amor é cristão, o sexo é pagão. Existe esse olhar que essa parte de sexualidade ela está afastada de nós, porém, a verdade é justamente o oposto disso. Quem criou o sexo?
Também acho. Quem criou os hormônios e a euforia, a sensação de excitação, de nervosismo e toda essa parte química que acontece nos corpos? Quem criou isso? Quem criou a intimidade profunda e a cumplicidade que existem, aquela sensação de segurança, de amizade profunda, de pertencimento, aquela profundidade no amor. Quem que criou isso? Deus. 1 Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte, lê comigo esse texto aí, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ei, peraí, calma. Dê atenção, porque Paulo está falando de uma coisa bem séria, né? Bem perigosa. Alguns vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo está querendo falar, ó, isso aqui é extremamente errado, extremamente mal. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Paulo está alertando aqui sobre um problema de pensamentos que enxergam as coisas, os prazeres físicos da vida como maus. E aí Paulo pega as duas coisas mais básicas que tem, talvez. O casamento, e aqui é um olhar muito físico para isso, com certeza, sim, o sexo, esse prazer no casamento e comer. As coisas mais básicas que existe assim, ó, isso aqui, o que tem de mais básico, você se saciar a barriga e saciar o teu prazer físico, isso aqui foi criado por Deus, são coisas que foram criadas por Deus. O nome desse pensamento naquela época era o ascetismo, que dizia que tudo que é corpóreo ou carnal, né, superficial, assim, material, isso deve ser desprezado, isso não é tão importante. Isso, o que importa mesmo é a tua espiritualidade, o que está lá dentro do coração. E Paulo está falando, isso é demoníaco. Isso é completamente errado. Os desejos mais viscerais que o ser humano tem, o relacionamento entre um homem e uma mulher e comer, isso aqui, Deus criou para que fosse desfrutado. E a verdade é que Deus criou esses prazeres da vida para que eles fossem desfrutados, veja o versículo, por pessoas que creem em Deus. Volta um ali, mano. E Deus criou para serem recebidos com ação de graças por quem? Pelos que creem nisso. Pelos que conhecem a verdade. Nós somos esses. Os prazeres e sensações, por mais básicos e físicos que sejam, foram criados para que as pessoas glorifiquem a Deus. Toda a beleza, toda a arte, uma bebida saborosa, uma sensação saborosa, uma risada, um grupo de amigos se sentindo parte, enfim, tudo isso, todas essas sensações que existem, elas foram criadas para que justamente os que creem possam glorificar a Deus enquanto sentem e vivem isso. Um olhar que eu gosto de ter interessante é para o descanso. Lembra que Deus mandou que a gente descansasse, Ele mesmo descansou e ordenou que nós descansássemos. E o descanso nada mais é do que ter prazer em fazer nada. Em parar de produzir, poder botar os pés para cima e parar. E descansar, relaxar, dormir. Deus falou, eu quero que vocês descansem, é importante. Quem não descansar está me desobedecendo. Não está se alegrando em parar, em dormir, em relaxar, em sentir simplesmente alegria por não fazer nada. Isso é uma ordem de Deus. Como Ele conecta sensações muito básicas e muito animais até das pessoas com a glória dEle, com ordens que Ele tem. Deus criou isso para que nós recebêssemos isso, para que os que creem e os que podem glorificar a Deus com gratidão recebam isso. Os que conhecem a verdade, como ele diz lá. Deus não apenas criou todo esse sentido prazeroso nos nossos corpos,
como ele o fez isso para que fosse desfrutado especialmente pelos que creem, pelos que o conhecem. Deus criou o prazer, criou essas sensações boas, não só para que nós desfrutássemos isso, para que a criação desfrutasse isso sim, mas especialmente para que a igreja, para que o povo dele desfrutasse isso. Deus criou as coisas boas para que a igreja desfrutasse disso. Veja só. Deus estava pensando em nós quando criou a intimidade física, os prazeres físicos. Cântico, e aí, aqui é um livro excelente para a gente olhar para isso. Diz assim: beije-me com os teus beijos, com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor que o vinho. Ah, meu bem. A Bíblia tem um livro inteiro só para falar de romance, de um amor entre um homem e uma mulher. E detalhes muito específicos. Cântico dos Cânticos é um livro para você ler com calma. Com calma. Você e sua mulher, adultos, lerem. Mas de verdade, ele, quando lá atrás, no povo de Israel, ele era um livro proibido para os menores, por um tempo. Até que ele tivesse a idade maior, né? Porque naquela época a idade maior já era 12, assim, né? Mas era proibido mesmo. De tão explícito que é o livro. Ele trata muito sobre o romance, sobre a paixão de um homem e uma mulher. Esse nervosismo que tinha, a tensão da conquista. Eu fico pensando quando é que ele vai chegar, como é que vai ser. E aí eu sinto o cheiro dele, e a silhueta do corpo dela, os tons, como é que é o desenho do corpo, a sensação que eu sinto. É um livro extremamente explícito sobre esse prazer físico. E veja, a ideia de prazer, ainda que a Igreja Católica fala muito sobre como o prazer está correlacionado à multiplicação da raça humana. Se não fosse gostoso fazer filhos, talvez as pessoas já não querem ter filhos, né, hoje em dia. E hoje em dia nós temos os métodos contraceptivos de maneira muito mais acessível. Mas lá atrás, as pessoas não tinham. Então, fazer sexo era um risco muito grande de você ter filhos. E as pessoas ainda pensavam isso. Se fosse não tão agradável, a humanidade talvez nem crescesse. Isso é verdade mesmo. Eu acredito que Deus coloca essa multiplicação, né, o desejo de que ele queria que a terra fosse cheia de pessoas, atrelado, impulsionado por algo muito bom, com certeza. Mas não é só por isso. Eu gosto de brincar, as pessoas veem a gente com muitos filhos, né, e falam: cara, como vocês gostam de ter filho, né? Eu falo: não, eu gosto da minha esposa. É uma coisa, outra coisa, né? Mas toda vez que um casal desfruta de si mesmo, percebe o valor que existe, o prazer que existe um no outro, Deus se alegra muito com isso. Muito com isso. Deus é glorificado nisso. Quando nós casamos, nós fomos... a primeira noite a gente ainda ficou em casa, né? A gente foi viajar. A gente casou num sábado e dormimos em casa, e no outro dia a gente foi viajar. Mas eu lembro que nós casamos virgens, e foi o primeiro encontro que a gente teve naquela noite. Nós nos ajoelhamos ali do lado da cama e falamos: chegou a hora, né? A gente viver finalmente esse encontro plenamente aqui físico, né? E nós pudemos entregar isso para Deus, agradecer a Deus por Ele ter permitido que a gente vivesse esse encontro agora de prazer físico. E ao longo da nossa jornada de casados, nós estamos quase 10 anos casados, várias vezes nós trouxemos Deus para esse momento. Deus, obrigado, porque a gente pode desfrutar um do outro, podemos viver esse momento tão gostoso aqui, tão prazeroso fisicamente, e o Senhor tem nos dado isso. Obrigado por isso. Queria te dar um incentivo, queridos. Envolvam Deus na sua vida íntima. Tragam Deus para dentro da sua vida íntima. Tragam Ele para dentro. Agradeçam juntos a Deus pela intimidade que vocês têm, ou podem ter, ou viveram como casal. Peçam ajuda para Deus também, para melhorar essa intimidade, para aprender, para crescer, para aprofundar o relacionamento de vocês, não só físico, mas também físico. Essa intimidade que existe. Peçam ajuda para Deus.
Peçam ajuda para irmãos na fé também. Peçam ajuda para a igreja, para irmãos maduros. Busquem conselhos aqui dentro da igreja. Não busquem conselhos lá fora, no mundo. Às vezes, nós somos tão bombardeados com a promiscuidade e o jeito errado de encarar a sexualidade do mundo, que nós acabamos pegando os padrões deles e entendendo o mundo como esse especialista. Da onde vêm as ideias que você tem sobre intimidade? Quando você pensa em intimidade entre um casal, entre um homem e uma mulher, essa cumplicidade que existe, esse relacionamento, quando você pensa na parte física que existe, no que é o ideal de intimidade física de um casal, qual é a fonte desses teus pensamentos? De onde vêm as tuas ideias? Qual é a imagem que você está tendo para ter como referência? Para as tuas fantasias, para as tuas frustrações, para as tuas expectativas. Quando você pensa no que é o ideal ou no que você não tem, ou que você gostaria de viver, da onde vem isso? Qual é a fonte da tua intimidade? Eu lembro de ver 2 pastores conversando uma vez, e aí um dos pastores falou para o outro assim: tu acha que eu poderia fazer isso no casamento? Eu e minha esposa, a gente poderia fazer isso? Tu acha que poderia fazer isso? E aí o outro pastor respondeu assim: cara, tem que pensar um pouco. Mas antes eu quero te dar uma outra, eu quero te responder com uma pergunta, te dizendo, aonde tu viu isso? Quem te contou isso? Cara, foi numa fonte ruim, com certeza. Pais, ensinem seus filhos sobre intimidade do casal. É nosso privilégio. Não deixa isso, gente, não deixa isso para o mundo ensinar. Para a escola. Que bom que é passado pela escola a parte biológica, ensina sobre gameta, sobre isso, sobre... Ótimo, que bom. É muito importante a gente ter cada vez mais a ciência evoluindo, e médicos melhores, e pessoas que passem por isso, e isso passa por crianças que vejam sobre isso, aprendam e vão se especializando. Ótimo tudo isso. Mas sobre essa intimidade que existe no casamento, sobre essa sexualidade, sobre a profundidade que existe entre um casal, entre um homem e uma mulher, não deixe isso para as escolas, para os amigos, para o mundo. Vou te falar, nem para a igreja. Que teu filho não escute a primeira vez sobre tudo isso que a gente está falando, por mim, por alguém aqui, por um encontro na igreja. Chama o teu filho, tua filha, tenha um tempo com ele, fale sobre isso. Tenho vários livros para indicar, vários, dezenas de livros para te indicar, dos menorzinhos até os grandes livros, para você dar uma lida, ter esse tempo com seu filho, invista nisso. Os grupos de pais, a gente teve alguns encontros aí para os pais que viriam a ter os filhos ainda, né? A gente teve aqueles encontros. Isso era uma ideia que eu tinha para a gente seguir tendo esses encontros, já falei isso com alguns. Agora que nasceram os bebês, a gente continuar se encontrando e abrir um pouco mais a roda para todos aqueles que os bebês já estão fora da barriga há um tempo, né? Todos aqueles que são pais. A gente poder ter encontros de pais, talvez para falar sobre isso. Claro, isso vai ser excelente, os encontros vão voltar, mas não perca a oportunidade, é sua responsabilidade. Os melhores conselhos que eu já ouvi sobre casamento, sobre intimidade de alma de um casamento, ou intimidade sexual, física, vieram de irmãos maduros dentro da igreja. Homens, mulheres, líderes que chegaram e me deram pílulas de sabedoria assim, que transformaram a nossa vida. Logo que a gente casou, um dos nossos melhores amigos falou assim, cara, vou te dar um desafio. Vai casar agora, vou te dar um desafio. Fica 1 ano sem TV. Eu não tinha TV ainda, não tinha comprado TV. E estava fazendo o enxoval, né, de casamento. Falou, cara, não compra TV. Fica 1 ano sem TV. Isso aí vai ser tão gostoso para vocês dois se aproximarem, porque... e aí a gente logo pensa na piada, né? Ah, claro, vai ficar sem TV, vai fazer o quê? Mas isso dura pouco. Por mais que você possa pensar, isso vai durar pouco tempo na sua semana. Você vai ser obrigado a olhar para sua esposa, a conversar com sua esposa, a discutir assuntos que vocês talvez
fugiriam para uma sériezinha na Netflix, para alguma coisa assim. Que dica boa, cara. Como foi excelente a gente passar. E aí ficamos mais de um ano sem TV. Nosso primeiro ano a gente não tinha TV e era uma delícia, cara. Uma delícia poder se conhecer mais. Qual foi a última vez que vocês dois oraram juntos sobre coisas íntimas no casamento? Oraram juntos sobre intimidade de vocês, sobre coisas profundas. Não só sobre coisas de fora, ou sobre coisas materiais, ou sobre problemas, mas sobre vocês mesmos, a intimidade que vocês têm um com o outro. Quero te incentivar, tenha o máximo de prazer possível. Lá em Provérbios diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Quando nós falamos de intimidade no casamento, logo pensamos em intimidade sexual. E que bom, que ótimo. Com certeza, um dos momentos mais belos da realidade da criação, do que existe, do que foi criado, um dos momentos mais belos é um homem encontrando prazer na sua esposa, um casal encontrando prazer um no outro. A Bíblia incentiva e valoriza isso, esse encontro. O livro de Cantares, de Cântico dos Cânticos, é um desses poemas, um poema apaixonado, explícito, sobre essa satisfação que um tem no outro, no corpo do outro, né? No prazer de estar com o outro. Essa palavra que diz ali, sempre o embriaguem os carinhos dela. Essa palavra ali no hebraico é uma palavra difícil de traduzir até, porque ela é uma palavra sempre usada com um tom negativo até. Ela está falando sobre cambalear, sobre você nunca acertar o alvo, parece. Você está sempre meio vadio, meio errado, meio fazendo coisas, sempre usado para pessoas que não são exemplos em nada. E aí, Salomão usa essa palavra dizendo assim: se perca na sua mulher. Se perca, fique embriagado com ela. Perca o rumo ali. Se você vai perder a sua cabeça por alguma coisa, que seja pela paixão da sua mulher, do seu marido. Diferente de tolere. Suporte a sua mulher. Aguente. Diferente. Casamento você tem que ir até o fim, tem que aguentar. E veja, a gente já falou muito sobre isso, e é verdade, tá? Casamento é uma aliança, até o fim. Até o fim. Mas aqui, Salomão não está falando assim, aguenta sua mulher, tolera ela. Não, sente tanto prazer que parece que você está chapado, parece que o mundo perdeu o sentido ao teu redor. Você está tonto, você está ali imerso só na tua mulher. Desfrute profundamente do teu casamento, querido. Quantos casais, puxa, isso me entristece tanto, cara, tanto. Tantas vezes eu vi isso já, nessa vida tão curta. Pessoas, homens e mulheres que chegam para conversar e a vida está assim, sem sal. Sem sal. Como é que tá? Sabe como é que é, né, pastor? Cara, que tristeza, cara. Que tristeza. Desfrute. Casais que só estão juntos por causa dos filhos. Com comum isso. Ou por causa do status, né? Ou por causa até da parte financeira. É mais barato ficar junto. Motivos bobos, tolos. E não é um desfrute disso. Eu estou aqui para defender o seguinte, queridos. Todo casal deve buscar o máximo de prazer possível. Você pode imaginar, eu não vou entrar em detalhes aqui, e a gente pode ter um encontro mais íntimo, e aí sim, né? Só os casados, um ambiente mais fechado. Mas eu queria te contar algumas coisas que eu escutei, que foram tão legais de escutar. Uma vez, estava lendo um artigo isso, de uma mulher, esposa de pastor, que estava vendo uma conferência numa grande igreja lá nos Estados Unidos. E aí ela estava organizando isso e aí ela fez um painel só para as mulheres. Estava tendo uma conferência para líderes, um negócio grande, e ela fez um painel só para as mulheres ali, desses líderes, e elas estavam conversando e respondendo uma variedade de perguntas, uma ampla, né, tipo de perguntas sobre crises sobre as mulheres, autoimagem, aconselhamento,
filhos, criação de filhos, várias coisas ali que elas estavam. E aí uma mulher na plateia perguntou, qual é a coisa que você aprendeu que mais encoraja o seu marido? E aquelas mulheres líderes começaram a responder, puxa, isso, aquilo. E essa mulher que escreveu esse artigo falou assim, eu tinha uma resposta boa. Mas eu não tinha coragem de responder. Eu estava pensando, meu Deus, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Será que eu falo? E elas respondendo coisas profundas, legais, assim. Nossa, para encorajar o meu marido, eu faço isso, aquilo. E aí chegou a vez dela, ela falou assim, eu faço amor com ele. Eu durmo com ele. Eu faço sexo com ele, é isso que ela falou. Não tem nada que encoraje mais o meu marido do que nós dois juntos na cama. E aí, claro, todo mundo riu, né? Ficou meio com vergonha, depois aquela leveza. Mas existe uma profundidade aí tremenda. Essa união que existe entre um homem e uma mulher, isso transforma a vida dessas pessoas, o dia dessas pessoas, o momento daquelas pessoas, o ânimo dessas duas pessoas. Um amigo meu me contou uma vez, pastor também me contou assim, cara, recebi um presente da minha esposa, o ano da alegria. O ano da alegria? O ano da alegria. 365 dias garantidos. Foi essa a minha reação. Uá! Que isso, meu amigo? A minha esposa chegou e falou, não vou falar o nome dele, coitado, para não expô-lo. Esse é o ano da alegria, mas você sabe quem é, vou te mandar esse vídeo. Esse é o ano da alegria. Ouvi uma irmã da igreja falando assim para mim, não tem nada que me dê mais segurança. Eu saio para viver a vida muito mais segura porque eu sei que tem um homem que ama o meu corpo. É apaixonado pelo meu corpo. Isso me dá uma segurança. Eu sou diferente. Muda o meu dia saber que tem alguém apaixonado por mim. Lá, em outro lugar, lá em casa, no trabalho. Outra me dizendo justamente que ama quando o marido tem o toque físico não sexualizado. Que não é tão fácil, às vezes, para nós homens, confesso. Mas ela, isso é tão gostoso, quando eu consigo ver que ele está se esforçando para me amar fisicamente, uma intimidade, percebe? Eu estou falando de intimidade física, ele está me encostando a mão, fazendo carinho no rosto, mas sem segundas intenções, pelo menos imediatas. Que isso se construa, mas sem segundas intenções imediatas. Queridos, Deus não criou o casamento para dividir contas, para organizar uma casa, criar filhos, só. Ele criou o casamento, sim, para que duas pessoas desfrutem profundamente uma das outras. E o máximo de prazer que alguém pode ter é obedecendo àquele que criou o prazer. Meu sogro comprou um som novo, e aí estava com dificuldade de instalar e ajustar. Eu fui lá mexer, tive que olhar o manual, normal. Mudou. Consegui ajustar uns detalhes, ficou mais limpo ali, não sei o que e tal, um sistema de som para cinema, assim, né? Ou quando o Boaz estava doente, a gente tinha um olhar sobre o que estava acontecendo, mas levamos ele no médico, e aí os médicos falaram, isso. Você não está vendo direito, porque eu sei mais sobre o seu filho. E nos explicou o que deveria ser feito. Ou um exemplo super simples, que é o desenho das crianças. Às vezes, eles vêm e desenham uma coisa que eu não entendo nada. E quem é o único capaz de me explicar o que é aquele desenho? Quem? O autor. A criança. Não, papai, isso aqui é um rinoceronte, não está vendo? Voando num foguete, só está um monte de borrada. Eu não entendi aqui, mas o autor sabe o que ele fez. Isso aqui é isso aqui. Procure a Deus. Agora, claro, nem tudo é sobre sexo. Lá em Cântico diz assim, o seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal é o meu amigo. A intimidade disponível no casamento, ela vai no fundo da alma, unindo essas duas pessoas como se fossem uma. Você sabe que não existe a palavra sexo na Bíblia? Não existe. E não é porque é um eufemismo, ou até tem, mas na hora de traduzir a gente recua para não ter alguma... Não, é porque não existe essa ideia. A ideia simples de uma relação sexual puramente física, não existe essa ideia, não passa pela cabeça
de Deus e dos autores bíblicos. A palavra mais usada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é conhecer. Conhecer. Quando Adão conhece Eva, e eles então têm um filho, casam, o casamento é sobre conhecer. E veja como vai tão além. Você conhece aquela pessoa 100%, profundamente. Quando Deus está falando sobre também sexo, mas sobre intimidade, Ele está falando sobre você se conectar, conhecer uma pessoa de tal maneira que você está junto, é um com ela de tudo, inclusive fisicamente, mas a sua alma. Essa é a única noção de qualquer intimidade que existe na Bíblia. Uma só carne, uma união completa de mente, corpo, alma. Existe um prazer na intimidade emocional que supera em muito o prazer físico, por uma simples questão da proporção. Você pode ter intimidade física com o seu cônjuge por quanto tempo? Quanto dura um carinho, uma relação sexual, uma massagem? Isso dura minutos. Quanto tempo você consegue ficar encostado nela ao longo do dia? Vocês estão em outro lugar, às vezes. Agora, essa união emocional que existe, esse conhecimento, essa relação íntima, emocional que existe também, ela é muito mais que a física. A cumplicidade que existe entre um casal, essas risadas que um casal dá junto, ou os choros que existem, as confissões, os ajustes, as brigas, né, as discussões que vão ajustando. Essa semana a Suzy ficou fora, contei para você como é que foi. E foi difícil, foi uma semana tensa, né? Quando ela voltou, como é que foi o nosso encontro? Porque, pensa, que eu me recorde, e a gente estava conversando sobre isso, e ela também não se lembra. Foi a vez que eu mais tempo fiquei longe da Suzy. 10 anos de casado, eu nunca tinha ficado tantos dias sem estar presencialmente com ela, fisicamente junto com ela, dormindo juntos ali, não dormindo juntos, né, no caso. E então a volta dela era algo assim super esperado, né, dela e do Boaz, claro, né, os dois voltarem para casa, a gente estava nessa tensão. E como é que foi quando ela voltou? A gente viveu toda essa intimidade, esse conhecimento que existe, máximo, como casal ali. Primeiro a alegria de nos reunirmos, ai, todo mundo, e veio o Boaz, e aquele alívio da saúde do Boaz também, né, puxa, ele está bem, ai, que gostoso, esse conhecimento dos dois pais se olharem e falarem, viveram isso, né, Alberto? Há uns meses atrás, passou. Tá bem. A alegria de estar junto, vamos celebrar que estamos juntos. Que bom e tal. Aí logo a primeira coisa que aconteceu, briga, uma discussão. Não, mas você está errada nisso. Esse conhecimento já de ajustes, não, a gente precisa ajustar isso aqui. Está junto um pouco, a gente já tem tanta profundidade, intimidade, que a gente precisa ajustar aqui. Depois a gente já começou a planejar, mas agora vamos ver como é que vai ser o nosso Dia dos Namorados. E a Copa também, sonhos. Essa intimidade que existe em olhar para o futuro e ver, planejar, antecipar as coisas. No final da noite de sexta ainda, que é o primeiro dia que a gente se encontrou, né, a gente teve um tempo tão gostoso de conversar e chorar sobre o que Deus tinha falado com a gente naquela semana. Porque os dois estavam afastados e ela queria me contar várias coisas que Deus tinha falado com ela, e eu queria contar várias coisas que Deus tinha me falado. A gente teve essa troca emocionante, puxa, olha, cara, como Deus fez isso, me ensinou aquilo, foi tão profundo. Logo depois a gente teve um tempo de risada total, e aí ela queria, mas eu também guardei uns vídeos engraçados que eu queria te mostrar. A gente ficou chorando de rir, eu lembro dessa cena, nós dois assim, rindo, batendo, já 11 horas da noite, né, as crianças estavam dormindo, assim, cara, que coisa engraçada, que legal, essa intimidade, que isso aí é profundíssimo. E a noite acabou, não vou entrar em detalhes, tá? Graças a Deus, acabou tudo bem. Melhor jeito possível. Perceba como nós temos tantas oportunidades para viver a intimidade juntos. Essa profundidade do casamento. A nossa amizade é a coisa mais constante que nós temos no casamento. E a intimidade de uma amizade, ela não está restrita ao casamento. Ela pode ser vivida com pais, com irmãos, com parentes, né, com amigos, com irmãos da fé. Aí sim, claro, existe essa intimidade também que existe na amizade ou em relacionamentos que não são só de casamento. Todos podem desfrutar dessas amizades íntimas. Bom, quem é o teu melhor amigo?
Quando você pensa no teu melhor amigo, quem é ele? E aos casados, eu imagino, espero, que seja o cônjuge. Que seja o cônjuge. Das inúmeras formas que um casal aponta para Jesus, a satisfação na pura amizade revela muito sobre como ele ama a nós, como ele ama ao Pai. Olha lá o que diz em João 17. Jesus está fazendo a oração antes de morrer, antes de ser crucificado, antes de ser preso, crucificado. Ele está fazendo a oração dele, uma oração que engloba todos, a igreja inclusive, todos nós. E ele diz, a fim de que todos sejam um. E tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e tu me amaste, como também amaste a mim. Aqui que está o segredo de toda intimidade. Jesus ama o Pai ama Jesus. E essa unidade que eles têm, eles querem compartilhar conosco. Eles querem que nós também sejamos um entre nós mesmos, como um corpo, e um com Ele. Eu creio que Deus criou todo tipo de intimidade, especialmente essa que acontece só no casamento, para apontar, nos ensinar e gerar uma expectativa sobre a unidade, a intimidade, o prazer e a alegria que nós teremos com Jesus. O próprio casamento, tudo aponta para isso, queridos. De tudo que eu falei, presta bem atenção nisso, tudo isso aponta para Jesus. Toda a criação aponta para Jesus. Inclusive o casamento, especialmente a intimidade, essa profundidade, tudo isso aponta para Jesus. O texto talvez mais clássico e chave para a gente compreender o casamento e a intimidade que existe entre homem e mulher está lá em Efésios 5. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá, e conhecerá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O que Paulo está querendo dizer aqui é, quando eu olho para um homem e uma mulher se unindo, para mim aqui tem um mistério enorme que se refere a Cristo e à igreja. Um dia nós seremos plenamente um com Ele. Toda essa excitação, essa explosão de alegria, todo esse prazer que nós vemos, não começa em nós, não começou aqui, não termina aqui também. Vem de Deus e volta para Deus. Deus é a fonte de toda alegria, de toda satisfação, de todo prazer. E é desejo de Deus de compartilhar essa bondade com o seu povo. A cruz, ela é o caminho, mas não é o destino. Já parou para pensar nisso? Nós temos a cruz aqui. E ela permitiu que a gente chegasse a algum lugar. Nós, às vezes, entendemos por que a cruz aconteceu. Por que aconteceu? Porque nós somos pecadores. E é impossível que nós nos chegássemos a Deus. Então, precisava da cruz. Deus morrendo na cruz, Ele nos aproximou dele mesmo. Mas para que Ele fez isso? Eu entendo por quê, mas para que Ele fez isso? Para que Deus morreu na cruz? Para nos aproximar dele. Porque Ele quer nos dar uma vida de prazer, de satisfação, de alegria eterna nele. Para isso. Salmos 16, versículo 11 diz, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Como é que você tem encarado todos os momentos de prazer e alegria da tua vida? A promessa é essa aqui, a promessa é a alegria plena, as delícias, os prazeres, a satisfação, felicidade para sempre. Bom, se o casamento não é um fim, se o prazer e a satisfação não são um fim, se a própria cruz não é um fim, qual é o fim de todas as coisas, então? E aí a gente tem que ir para o fim de todas as coisas. Apocalipse 19. Diz assim, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou.
A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Como é sobre isso que nós vivemos, como é sobre isso, queridos. Tivemos a ceia domingo passado. Quando você pega aquele pão, quando você toma aquele suco, que é tão básico, é sobre comida, é sobre coisas viscerais, é sobre sentir gosto. Jesus transforma no melhor vinho, tenha prazer. Um bom vinho Jesus faz aqui. Quando você pensar em mim, pense em coisas boas. Quando você pensar no teu relacionamento, quando você tiver intimidade com a sua esposa, quando você viver isso, quando você pensar em todas essas coisas que são físicas e carnais, no sentido do corpo da coisa, aponta para Jesus. Tudo isso aponta para o nosso encontro com Jesus. Como se Ele quisesse nos ensinar sobre isso. Eu quero que você anseie sobre ter prazer comigo. Você aprenda sobre ter prazer. Você precisa gostar de viver. Para você poder pensar, tem coisa melhor. Não é possível que uma picanha bem gorda. Não é possível que tenha. Que uma noite incrível com a minha esposa. É impossível que tenha uma coisa melhor. Que um bom vinho. Então tem... E Jesus está falando, é isso que eu quero. Vai gostando da vida. Vai gostando das coisas. Agradece. Vive. Desfruta disso. Porque um dia, a gente vai se reunir, e aí a coisa vai ficar boa. Nessa semana aí que ela estava fora de casa, foi difícil para mim, como homem, não só pela tentação em si, mas pela falta, pela carência. Eu sinto falta de dormir com ela, dormia na cama sozinho, lá, assim, melancólico, meu Deus, tarde eu ia dormir assim, preciso da minha outra metade. Mas nesse momento eu estava ouvindo uma música que dizia assim, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Como eu espero o dia em que a alegria enfim será completa. Eu sentindo tanta falta da minha amada, né? Pensei, é isso, cara, é isso. A gente vive isso aqui, a gente gosta um do outro, porque a gente olha para frente e fala, como eu quero um dia viver de fato com o meu amado. Como Paulo, lá em Filipenses, diz, estou pressionado dos dois lados. Por um lado, eu quero ficar aqui e ser útil para a igreja e para o reino e fazer as coisas, mas por outro, eu quero largar essa vida de mão logo, porque não tem nada melhor que estar com Cristo. Não tem nada melhor do que estar com Cristo. Nosso prazer físico momentâneo deve nos ensinar, deve nos lembrar, deve gerar expectativa em nós sobre o nosso encontro com o Senhor. Queridos, nem todos viverão a intimidade plena do casamento aqui. Nem todos viverão isso. Mas um dia, todos teremos algo melhor e eterno e para sempre. Por fim, conhecer Cristo protege a nossa intimidade, a nossa sexualidade. Quando a nossa noção de intimidade, de sexualidade está enraizada nele, está enraizada nessa expectativa do futuro, quando olhamos para frente, nós somos mais zelosos sobre o que nós estamos fazendo aqui, sobre a nossa santidade. Lá em Hebreus 13, diz assim, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, e aqui o autor de Hebreus está falando da relação íntima dos dois. Deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha a relação que ele faz aqui. Eu estou com vocês. Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, eu estou com vocês. Lembrem disso para que vocês não caiam em adultério, para que vocês não caiam no amor ao dinheiro, se conservem livres disso, para que vocês tenham uma relação íntima de casal pura, plena. Eu nunca vou abandonar você. Lembrem disso, tragam Deus para a intimidade de vocês, para que vocês possam viver a santidade. A presença dele deve ser o nosso motivo para a santidade. Tragam ele para dentro da sua intimidade. Como é que está a santidade da tua sexualidade? Como é que está a santidade da tua sexualidade?
Quando Jesus é a nossa maior satisfação, fica mais fácil vencer as tentações, vencer a pornografia, combater o adultério, não transformar o sexo em idolatria. E tudo isso só acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Casais, se encham do Espírito Santo, fiquem embriagados. E aí os dois textos que a Bíblia usa de ficar embriagado é com a tua mulher e com o Espírito Santo. Fique embriagado, se perca com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor conselheiro de casal que você vai ter, o melhor psicólogo, o melhor terapeuta, é o melhor estimulante que você vai ter, o melhor seguro emocional que você vai ter. Sua vida íntima depende da intimidade que você tem com o Espírito Santo. Sua vida íntima, homem e mulher, presta bem atenção nisso. Homens e mulheres, a sua vida íntima depende da intimidade que você tem com Ele, com o Espírito Santo. Queridos, a igreja precisa ser um lugar de casais íntimos, satisfeitos, alegres, companheiros, comprometidos, conectados física e emocionalmente. Nós somos a luz do mundo, não é verdade? Nós somos a luz do mundo. Que o mundo não olhe para ele mesmo, buscando bons parceiros sexuais, bons parceiros de amizade, boa intimidade, boa cumplicidade. Eles não sabem o que falam. Nós sabemos. A Bíblia fala que tudo isso foi criado para nós, para a igreja, para os que creem. Nós somos a luz, nós que devemos fazer a propaganda para eles de como viver uma intimidade entre o casal. Aos casados aqui o desafio é honrar o casamento, honrar a Deus, através dessa cumplicidade, do prazer, da intimidade. Aos solteiros é desfrutar de relacionamentos saudáveis e que apontem para isso, que promovam intimidade na amizade e a expectativa de todos nós, de um dia podermos ter o verdadeiro relacionamento íntimo que teremos. Não haverá casamento no céu, lembra disso? No céu não seremos como os anjos, Jesus fala, que não se dão em casamento, porque haverá um relacionamento tão mais íntimo, tão mais profundo, tão mais prazeroso. A pergunta que fica para nós essa manhã é como você tem vivido a intimidade? Deus, obrigado, porque o Senhor tem sido tão apaixonado, se esforçando tanto, tão entusiasmado, Deus, em nos dar prazer, em nos dar alegria, nos dar satisfação, em ser íntimo de nós, Deus. Teu desejo é esse, que nós possamos te conhecer, possamos ser um contigo, Deus. Tão unidos, esse casamento aguardado desde o início da criação até o Apocalipse, essa união que vai acontecer entre Deus e o seu povo, que foi sendo ensinada com essas gotas de experiências boas que nós vamos tendo ao longo da vida, ao longo da história. O Senhor foi espalhando essas sensações boas da vida para que nós possamos ansiar viver isso da melhor forma, sendo gratos, desfrutando disso e olhando para o Senhor, pensando, puxa, um dia teremos plenamente alegria, plenamente prazer, plenamente intimidade. Deus, eu peço, em nome de Jesus, que os nossos casamentos aqui, nessa igreja, Deus, possam refletir, Deus, a intimidade com o Senhor. Que homens e mulheres cheios, íntimos do Espírito Santo, possam refletir, serem luz, Deus, no mundo, no que tange a intimidade, a cumplicidade, ao prazer, ao desfrutar um do outro, Deus. Que aqui possamos ter homens e mulheres que se amem tão profundamente, Deus, que as pessoas por aí olhem e pensem, meu Deus, como eu posso ter isso? Gera isso em nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém.